Boa noite, galera. Aqui é o Dalberto. Como é que vocês estão? Espero que seja uma excelente noite. E hoje eu estou trazendo um convidado muito especial para o nosso podcast aqui, que é para falar de um assunto que ele é um assunto extremamente polêmico, né? E também acho que é um assunto de interesse da grande maioria que participa dos nossos grupos. Então, eu tenho hoje a Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Dom Andréa. E para a gente iniciar nosso bate-papo, quem é o príncipe? Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite a todos os que nos estão aqui ouvindo. É um prazer falar contigo, enfim, aqui no teu podcast, com todos vocês que nos estão assistindo, tanto agora ao vivo, como os que vão assistir depois, né? Espero que estejam todos muito bem sentados, enfim, peguem seus cachimbos e vamos tentar conversar aqui, desmistificar um pouco sobre o mundo dos cachimbos. Bom, respondendo à primeira pergunta, quem sou eu? Meu nome é Príncipe Dom Andrea Federico Albert Gian Giacomo Teodoro Pio Valente Giuseppe Maria Paolo. Sobrenomes Gonzaga Trivulzio Gali. Sou o 18º príncipe de Mesolchina, príncipe do Sacro Império Romano-Germânico, 21º conde-duque da Alvito, marquês de Castel Goffredo, e mais outros 239 títulos de nobreza. E é claro que as pessoas que vão dizer, olha, nós estamos no Brasil numa república. Pois bem, meus amigos republicanos, no mundo não há só o Brasil, não existe só o Brasil. E mesmo no Brasil, tem autorização judicial da justiça arbitral para utilizar os títulos de nobreza. Então, vos respeito, republicanos, porém, este sou eu. Boa. Aqui a gente já tem uma galera já. Deixa eu passar aqui para ti ver quem está dando boa noite. Nosso primeiro foi o Wagner Donizete, né? Boa noite, valeu pela presença. O Dom Hoffman também, ele é um grande fã teu também. Querido Dom Hoffman, abraço, meu cara. Falou várias vezes. Aqui nós temos o Luiz Altério, né? Boa noite, grande presença para equilibrar a falta de modos do Adalberto. Nosso caro senhor Altério não sabe que é um grande amigo, converso sempre, mas o Dalberto é um gentleman do tabaco, né? Isso não haja dúvida. Viu? Para de ficar me queimando aí. O Bernardo, grande amigo meu de Santa Catarina, boa noite. Marcelo, boa noite, Marcelo. O Eduardo Alves também, boa noite. Olha só, bom, a gente tem uma presença ilustre aqui, olha só. O Fábio Marchione, né? Boa noite, do canal Golden Puff. Para quem não conhece ele, sigam ele no YouTube. Ele fala de muito tabaco, é um cara que conhece bastante, traz umas marcas de tabaco muito incomuns para mim, pelo menos, né? Acho que vale bastante a pena vocês seguirem ele e ver os reviews que ele faz. Pô, tem uma galera aqui, ó. O Gerson, né? Também boa noite, Gerson. Bom, Gerson é gente fina. Outra presença ilustre aí, o Marcinei, né? Grande Marcinei. Tenta vender uns cachimbos bons aí para mim, Marcinei. Sabe que eu tenho um que eu até tinha comentado para o Marcinei, que tá, eu vou te mandar depois no particular uma foto, que é um cachimbo que ele fez de briar e eu tá guardado aqui comigo e talvez eu acho que tu vai curtir ele bastante. Temos aqui a Alice do Palheiros Y, né? Boa noite. O Fábio falou que é uma honra aprender conosco, né? Espero que sim. E bom, vamos começar fazendo uma outra pergunta, né? O que o príncipe está fumando hoje? Olha, meu caro Dalberto, já que a temática hoje seria se existe algum tipo de etiqueta para pipar cachimbo, ou para cachimbar, como algumas pessoas falam, eu sou o teu convidado, cada um na sua casa, porém, esse é o teu canal, a tua casa telemática, então, obviamente, estou pipando um tabaco teu, não é? O meu caríssimo La Muerte
O Dalberto depois pode contar um pouquinho a história desse tabaco, de como esse humilde príncipe que vos fala auxiliou a selecioná-lo. Então é esse que eu vou pipar hoje. Boa. Para quem não sabe, eu tenho um tabaco chamado Procurado, e uma dessas conversas minha e do Príncipe, surgiu uma mistura nova, uma pegada maior do que o Procurado, e aí precisava de um nome, uma ideia, e a gente acabou conversando, e ele sugeriu esse nome, que eu acho que combinou bastante, a embalagem também é bem bacana, e hoje nós temos o La Morte com esse nome, graças ao nosso príncipe aqui. O José que também está dando boa noite para nós, muito obrigado, boa noite. O Erasmo também, estamos um público bem bacana aqui. Bom, eu estou fumando hoje uma mistura que vou fazer um review mais à frente, né? Que é do Dom Saturno, que é o Crossroad, né? Ele tem um tabaco de charuto também, tá bem interessante. É a primeira vez que eu estou fumando nessa última atualização, então vou fazer um review mais à frente para falar para vocês, tá? Bom, seguindo a nossa temática, Príncipe, existe realmente uma etiqueta para fumar cachimbo? Bom, meu caro Dalberto, nós temos que antes entender o que é essa tal de etiqueta, que hoje em dia é tão moda falar, né? A etiqueta vem de pequena ética. A ética, enfim, todos nós mais ou menos imaginamos o que seja, aquilo que é correto ou não correto fazer. Ok. Aquilo que no dia a dia nós devemos fazer ou não. Então, existe uma pequena ética para pipar cachimbo? Poderíamos dizer que sim, mas nós não podemos trocar essa etiqueta por aquela etiqueta social, que é, por exemplo, de saber segurar talheres, saber segurar uma taça, enfim, que se segura pela haste, início da copa. Isso realmente é etiqueta. O que eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando, estão confundindo, seria etiqueta com regras de convivência. Regras de convivência. Se deve pipar cachimbo com janela aberta ou janela fechada. Isso não é etiqueta, minha gente. Isso é regra de convivência. Se está incomodando o teu vizinho, fecha a janela. Se não está incomodando, não fecha a janela. Mas, bem, qual a diferença entre etiqueta e regras de convivência? A etiqueta ela é universal para toda uma cultura, enquanto regras de convivência são adaptadas a cada local, a cada região. Entendi. Então, quem vive na cidade vai ter uma regra de convivência diferente. Quem vive no campo vai ter uma regra de convivência muito diversa. Então, como há tanta diversidade, não há etiqueta universal nessa questão. Boa, entendi. Aproveitando, até o Dom Hoffman fez uma pergunta, mas eu acho que até tu já esclareceu, né? Mas é correto segurar o cachimbo com a boca? Olha, na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Tanto, meus caros amigos, que eu tenho um dente que ele já está até um pouco tortinho, que é um dente aqui, justamente que é o meu dente de segurar cachimbo. E muitos dos meus cachimbos têm já a marca desse dente aqui, porque eu simplesmente coloco e seguro. É claro, meu estimado Dom Hoffman, que se pegar algo desse peso, vai arrancar o dente. Então, você queira dar ali lucro para o teu dentista, não fica segurando uma coisa dessas, né? Fica um pouco até feio, porque se conseguir gesticular e falar, gesticular menos possível, tente, mas se não, segura com a mão. Algo assim, tranquilo. Pode até falar normalmente. Algo desse tamanho vai dar lucro para o dentista e não vai fumar muito bem. Boa. O Luiz Alter tem uma outra pergunta. Você não acha que essas regras de etiquetas
advém de tentativas de elitizar o cachimbo? Com toda certeza, meu caro Altério, com toda certeza. Existe uma falsa ideia, e nós já devemos começar a dizer aqui que é totalmente falsa, que o cachimbo seja algo muito sofisticado, que o cachimbo seja algo para um público selecionado. E isso é uma tolice grossa, meus amigos. Isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta de uso pessoal, é um utensílio, um acessório, e eu realmente acredito que não haja muita diferença entre essa ferramenta aqui e o martelo do pedreiro. Ambas são de uso pessoal. Algo mais de elite para quem quiser, então, demonstrar, porque tem gente que vem de uma situação econômica muito boa e quer demonstrar que vem. Vão, então, para o mundo dos charutos. Lá, sim, é um mundo mais de elite. Cachimbo é algo popular. Como brincava o príncipe meu avô, cachimbo é coisa de pedreiro. E, pois bem, não é? Por ironia do destino, foi o que eu mais gostei de pipar, foi cachimbo e não charuto. Boa, boa. Ó, as perguntas estão bem ativas aqui, ó. O Fábio, né? Marchiori. Qual a vossa opinião sobre falar com o cachimbo na boca? Até tu comentou ali. Eu acho que é semelhante à questão sobre segurar com o dente ou não. Se for um modelito pequenino, como esse aqui que fizeram para mim, né, o Mago dos Cachimbos, lá no Nordeste, grande abraço. O Hayate. Hayate Pipe. Não seria tão problemático, se bem que já não sai a voz tão bem. Mas não ofende. Se for algo mais grandão como isso, poxa, é meio difícil, né? Vou parecer um pouco Sherlock Holmes naquela interpretação pro cinema que fizeram, né, com algo com um copo desse tamanho de fornilha. Então, sim, nisso vai bom senso. E, meus amigos, se depende de bom senso, não é etiqueta. Comer com as mãos ou comer com os talheres, isso também seria livre, mas a etiqueta manda comer com talher. Então, se é do bom senso e não da livre escolha, daí ali a diferença entre etiqueta e não etiqueta. Bom, o Rick tem uma pergunta que... Essa é uma pergunta, se dá boa noite para ele, que antes eu acabei não comentando. Fumar cachimbo é arte? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho, Alberto, que podes tu começar a responder essa pergunta, porque tu primeiro produz o tabaco que vai aqui, que é a principal coisa do cachimbo. Depois eu posso complementar. Bom, minha opinião, eu não vejo como uma arte, né? Eu acho que arte é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que a questão, por exemplo, da produção do tabaco, primeiramente, ela vem muito de um trabalho, sabe? Um trabalho, uma dedicação, né? Eu posso dizer que talvez seria arte a peça, por exemplo, essa peça aqui que eu tenho hoje foi feita pelo Lucas. É uma peça bem diferente do tradicional. Isso eu posso dizer que é uma arte, mas o ato de fumar, eu não vejo como arte, né? Concordo plenamente contigo. Eu acho, enfim, aí vai a questão de algo que eu também, apesar de viver no Rio Grande do Sul, sempre tive vizinhos que plantaram tabaco, mas eu realmente nunca vi muito de perto isso. Eu, quando vejo um tabaco bem feito, acho que realmente isso é uma arte. Quando vejo um cachimbo muito bem trabalhado, só um segundinho que eu já dou um exemplo de arte para aqui, para vocês. Olhem só que coisa espetacular o famoso cachimbo do sultão da Turquia. Não sei como é que você vai conseguir vê-lo aqui por conta da luz. Eu vou abrir a tua imagem aqui. Aqui por conta da luz toda, não é? Aqui você está vendo ele um pouco melhor.
Isso aqui realmente, todo muito bem feito em Meerschaum. Isso aqui realmente sim é arte. Olha o trabalho que se teve para fazer. Isso aqui não foi feito em molde, foi feito à mão. E se pode dizer que é elegante pipar num cachimbo desses? É elegante. A arte foi de quem fez isso aqui. Uhum. Boa, entendo. Tem uma outra pergunta que é do Eduardo Alves. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para a galera. Limpar o cachimbo à mesa. Tem hora? Olha, se não for entre a entrada e a sopa, acho eu que é possível. Pelo amor de Deus, né, meus amigos? Não vão, olha, no mesmo a refeição, pegar o cachimbo e começar a desmontar ele para limpar. Não deve ser feito. E parece que quem fez a pergunta quase imaginou uma mania que eu tenho. Eu limpo o cachimbo entre cada pipada. Eu não consigo simplesmente terminar de pipar esse fornilho e pôr mais tabaco aqui. Simplesmente eu acho que os cachimbos são peças que precisam de um certo respeito por eles. Então eu sempre uso ou papel, ou quando eu estou em casa, uso algum paninho, porque eu limpo, passo escovilhão em todas as vezes. Por isso que tem uma coleção de cachimbos tão grande, para poder ir usando. Então eu tenho essa mania de limpar os cachimbos. Tem hora, bom, se não estiver incomodando alguém na hora do jantar, na hora do chá, não é? Tá tomando chá com a tua avó, simplesmente começa a colocar xícaras, bulhas de lado e bota ali todo o apetrecho e começa a limpar um cachimbo. Aí não fica muito bem. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Coelho. Ele está nos assistindo e pipando também. Comenta aí o que tu tá. O Coelho, o que tu tá fumando também. A galera que tá no chat também, tô curioso. Outra pergunta aqui, muito boa, né, do Luiz. Creio que a tentativa de elitização vem exclusivamente de interesses comerciais. Compartilha dessa opinião? Eu acredito também, mas não exclusivamente de interesses comerciais. O que acontece? Eu e o Dalberto, nós estávamos, enfim, aqui calibrando as câmeras e comentamos uma frase de um filme chamado Clube da Luta, onde o personagem diz: o problema é que nós somos uma geração de homens criado pelas mães. Não é o meu caso, imagino que não seja o caso do Alberto. Enfim, eu tive pai bastante presente. Mas o que acontece é que muitas pessoas, usando essa frase, estão começando agora no mundo dos cachimbos. E então elas querem ter no cachimbo algo diferencial. Querem ser vistas como um pouco mais especiais por piparem cachimbo. E é como eu já falei em outro vídeo, pipar. Por que pipar? Tanto em espanhol como em italiano, questo se chiama la pipa. Então, fumar aqui é pipar. Ou então, se for em português do Brasil, cachimbar. Mas cachimbar fica meio esquisito. Pipar, cachimbar, enfim. Fumar não é bem a coisa, porque fumar seria uma questão mais de mandar lá para o pulmão, não é como se fosse o cigarro. Não é assim que se faz. Isso aqui cura o vício em cigarro, antes de mais nada. Isso aqui não dá dependência química a ninguém. Então, realmente, respondendo mais a questão do nosso amigo Luiz Alteri, eu imagino que são pessoas mais do que interesse comercial. Algumas pessoas simplesmente querem ser vistas de uma maneira um pouco mais especial, só porque estão colocando tabaco aqui dentro e estão pipando. Todo mundo deve se sentir especial, não é? O lar do homem é seu castelo, como dizem na Inglaterra. É perfeito. A pessoa compra o cachimbo, compra o tabaco, a pessoa realmente senta na sua cadeira. Ela não deve se sentir um príncipe como eu, ela pode se sentir um rei, pode se sentir um imperador. O que ela não pode fazer é tentar ditar essas regras para os outros ou tentar dizer, olha, se tu não faz aquilo como eu estou fazendo, tu estás errado porque eu estou certo. Não é a maneira correta. Boa, bom comentário. O Bill fez uma pergunta sobre o charuto, mas a gente vai tocar mais à frente, já pegando o gancho do cachimbo, tá, Bill? Fica tranquilo. Depois você pode refazer a pergunta também.
Tem o Sanches aqui, boa noite, Sanches. Tem uma outra pergunta aqui. Pô, o Luiz hoje está afiado nas perguntas, né? Bom, Luiz. Bombardeia. Sim. Você fala mal do nacional, né, para enaltecer o importado, para ter um make-up maior. Isso é uma discussão que a gente tem aí já há anos, né? O tabaco importado, ele é realmente tão melhor do que o tabaco nacional? Na minha opinião, não, Adalberto. Não? Por que tu acha que não? Bom, na minha opinião, o Brasil sempre fez duas coisas com perfeição, né? E não é cachaça e samba. Não que não faça isso bem, mas, inclusive, até hoje está no Brasão da República, nessa cópia do Brasão do Império: tabaco e café. Ninguém deve duvidar que o café brasileiro é maravilhoso, porque é. Ninguém deve duvidar que o tabaco brasileiro é maravilhoso, porque é. E é muito bom. Meus caros amigos, eu sei que todo mundo gosta de enaltecer mistura inglesa. Eu gosto também de mistura inglesa. Eu tenho aqui minhas caixinhas, minhas latinhas de mistura inglesa. Só que nós temos que lembrar que a Inglaterra não produz um pé de tabaco. Então, isso seria uma mistura balcânica. Às vezes, a pessoa só está falando por uma certa moda, porque ela se sente, outra vez, aquela questão anterior, se sente mais especial. Olha, se eu não conseguir ser mais especial, porque o príncipe de Mesolchina disse que é só pôr tabaco aqui, acender e pipar, então agora eu vou ser mais especial, porque eu vou pegar uma latinha de Dunhill e vou ficar aqui segurando, mostrando que eu estou pipando tabaco internacional, tabaco importado. Muita gente aí pipando o Captain Blake, que, bom, nos Estados Unidos eles vêm com uma porcaria. Realmente. Eu tenho um tio, padre, em Houston. Abraço, tio Clair. Se o senhor estiver nos vendo, duvido muito que esteja, mas caso veja depois da gravação, sua bênção, tio padre Clair. E ele, por 25 anos, pipou cachimbo. E ele justamente dizia que lá, para o público normal americano, é uma porcaria o Captain Blake. Aqui no Brasil vendem com 4 vezes o preço, porque lá naquele tempo vendiam por $4,25. Aqui no Brasil não sei por quanto estão vendendo. Então, meio de R$80. O povo compra aquilo achando que está comprando o melhor do importado. Senhores, vão olhar para o brasão do Império ou para o brasão dessa deplorável república e vocês vão ver duas coisas que o Brasil faz bem: tabaco e café. Bebam café brasileiro e pipem tabaco brasileiro. Boa, boa. E eu nem brasileiro sou, e estou elogiando. Galera, eu vou lendo assim de acordo na ordem, tá? Se alguém deixou uma pergunta e eu não li ainda, fica tranquilo que a gente vai chegar nela aqui. E sobre isso, assim, ó, olha que a galera tá fumando aqui. O Coelho tá fumando um candinho, né? Que é o clássico nacional, né? Acho que quem não fumou candinho, né? O Dom Hoff tá fumando o Aquara do Velho, que é uma mistura de maçambico com jaguari. Deixa eu ver aqui. Isso ajuda bastante também, ó. O Bill aqui, ó. Galera, quem tá assistindo, não deixa de curtir. Pô, dá uma força aí, compartilha com a galera, porque o assunto é bom. Temos, bem dizer, ainda mais uma hora de assunto com o nosso príncipe aqui. O Everton tem uma pergunta aqui. O Everton Salles, grande amigo aí. Boa noite, Adalberto e Alteza. Estou aqui pipando um jaguari e tomando uma cerveja para acompanhar. Boa. Muito bom. Boa pedida. Deixa eu ver aqui. O Leonardo reforçando os likes ali, agradeço muito. Tem uma outra questão aqui do Rick. Deixa eu ver. Ele comentou: cachaça, tabaco e café. Tem que atualizar o brasão. Verdade. Tirar ali aquela estrela que ninguém entende, colocar ali uma cana de açúcar. Boa. Fica boa. Luiz Altério aqui colocou a questão: pelo valor cobrado,
o que o importado deveria ser, no mínimo 4 vezes melhores, né? Então, pelo valor que se aplica, tinha que ser o suprassumo, né? E tem tabacos importados que são muito inferiores aos nacionais. Muitos. Captain Blake é um exemplo disso. Lá eles vêm como uma porcaria, aqui é endeusado. Pois é, muito comum. O pessoal quer colocar cachaça no brasão, né? Boa! A Daliana, né? Ela chegou agora, boa noite. Tem uma outra pergunta aqui, um outro comentário do Fábio. Emprestado. Não, deixa eu ler aqui desse lado que está melhor. Emprestado Rus Outlet. Bom, eu posso ter falado errado. 70% das misturas de tabaco consumidas nos Estados Unidos são chamados OTC. Creio que muitos deles devem ter tabacos nacionais, já que o Brasil é o terceiro maior produtor de tabaco do mundo. Não deixa de ser. Sim, a gente exporta muita matéria-prima. Aqui na região de Venâncio Aires e Santa Cruz abriu muita exportadora de tabaco. Eu já cheguei a ver em algumas latas, até mesmo da Peterson, que tinha Virgínia brasileiro, né? E o brasileiro escrito de maneira internacional com Z, né? Não com S, né? Ave Império do Brasil, porque logo o povo vai dizer Brasil com Z no tempo da monarquia. Concordo. Brasil com Z também é Brasil. O José está fumando um Jaguari, o Gerson está fumando um Burley fermentado Dom Saturno, Dom Saturno é referência aí de tabaco nacional. E a galera aí tá nos nacionais, né? A gente não viu ainda nenhum importado aqui, né? Que isso é muito bom, né? Valorizar a nossa terra, né? Sim. Que é uma coisa bem bacana. Bom, quanto tempo tu fuma, Príncipe? Quanto tempo tu tá na... vou ser irônico. Tu tá na arte do cachimbo. Eu sou um artista do cachimbo. Que eu já pego ali, não é uma... Eu já pego uma caneta e assino ali toda vez que eu pipo o cachimbo, desde que eu entrei na faculdade de Direito. Eu tinha aí meus 17 para 18 anos. Havia, eu não sei se ainda existe, então havia, vou falar como no passado, mas pode ser que ainda haja, uma confraria de pipadores na Unijuí, Universidade de Juí, onde eu formei-me em Direito. E, bom, não era simplesmente chegar lá com o próprio cachimbo e ir pipando, não era isso, né? A pessoa precisava ser convidada, geralmente por um professor, que dava de presente um cachimbo para essa pessoa. Depois a pessoa usava aquilo que queria. Mas nesse primeiro encontro, em que o convidado estava, ele iria pipar naquele cachimbo que havia ganho. E aí eu comecei e estou até hoje. Eu havia visto, quando criança, um amigo do príncipe, meu avô, que é o falecido príncipe Karel zu Schwarzenberg. Ele foi ministro do exterior da República Tcheca. Interessante porque ele mesmo, morando na República Tcheca, chamava o país pelo nome antigo, chamava de Boêmia. Né? Uma coisa do que alguém no Irã chamar o Irã de Pérsia. E ele pipava cachimbo, e ele pipava de um jeito muito peculiar, porque ele lembrava muito o J.R.R. Tolkien. Ele pipava sempre pela frente, né? Assim todo o tempo. E ele tinha, digamos, uma maneira muito peculiar de pipar cachimbo. Dá para procurar entrevistas dele, que ele faz isso em entrevistas em rede nacional. A pessoa está ali entrevistando ele e ele está preocupado com o cachimbo, né, responder. Então, às vezes, o microfone está ali 30 segundos para ele, e ele preocupado em manter aceso. Pouco ele abre e ou volta aqui. Depois, 30 segundos de pergunta, meia hora dele ali, nine. E esse era o príncipe Karel, né? E, bom, ali de criança eu me encantei pela maneira como ele pipava. O príncipe, meu avô, dizia que isso não era muito bom. Meu avô, ele havia fumado muito tempo charuto.
dizia que cachimbo era coisa de pedreiro, cachimbo como precisava limpar, precisava de escovilhão, precisava de ferramenta boêmia, ferramenta tcheca, enfim, que tem esse nome em homenagem ao príncipe Karel, que isso aqui não era nada aristocrático. Apesar de que, enfim, o próprio afilhado dele, o príncipe Karel, ficava ali, eles brincando de um lado para o outro. Aí, enfim, esse foi o meu primeiro contato, criança, mas eu comecei a pipar bem depois, com 17 anos, e, pois bem, tenho já 34 e ainda estou aqui. Boa, boa. O Luiz comentou que ele e o Fábio estão fora do queimando a gente no Nacional. Não, é brincadeira. Ele tá bebendo o melhor absinto do mundo. Eu dei uma garrafa para ele do absinto do Dom Saturno. É fantástico, né? Tá pipando um flake de vapor num MB, né? Cachimbo, só para incomodar mesmo. E a esposa dele tá fumando um palheiro uai aí de cachaça, né? Bem bacana, né? Essa cachaça de fumo. O Fábio também, ele comentou, fez um comentário que é realmente, eu acho, talvez o maior problema hoje do Brasil, né? O maior problema do Brasil, penso, que é o antitabagismo, os fundamentalistas e a Anvisa, que inviabilizam o mercado, né? É fato, sabe? Infelizmente, assim, a gente está com uma política antitabagismo muito forte. Parece que todos os problemas do Brasil tá no tabaco, sabe? As pessoas estão morrendo por causa disso e, infelizmente, afeta diretamente, né? Afeta uma cadeia muito grande, desde lá do produtor, né? Do comerciante que comercializa as sementes, fertilizantes e assim até chegar no consumidor final, né? Exatamente isso. Eu fico consternado, chocado com a magnífica cidade de São Paulo, não é? Que eu gosto muito, tenho grandes amigos lá, todo ano vou para lá, e, pois bem, simplesmente aceitaram uma lei totalmente arbitrária que proíbe que se fume ou pipe cachimbo em praças, em parques, que são locais abertos. Isso não tem nenhum sentido. Eu estou dizendo que se deve contrariar a lei? Claro que não. Porém, na Suíça, eles têm um conceito muito interessante, que acho que aqui no Brasil nós deveríamos aprender, que é o conceito de resistência civil. Quando algo não faz sentido, mas se quer impor às pessoas, simplesmente todas as pessoas devem se negar a cumprir essas determinações. Então, nós esquecemos que a grande problemática do Brasil é a violência. A grande problemática do Brasil é a corrupção. E essas pessoas não devem pipar cachimbo, não é? Essas pessoas não devem fumar charuto. E, porém, devem pôr a culpa em alguém. Por ora, os culpados somos nós. Eu gostaria apenas de lembrar que não é contra a lei, nunca foi contra a lei, pipar tabaco ou fumar tabaco. Muito diferente de maconha. Claro que não estou dizendo que o público maconheiro esteja nos assistindo. Porém, alguém vai que goste, né, desse tipo de cigarrinho de artista, esse tipo de coisa. Isso é crime. Ah, mas um dia pode ser legalizado? Pode ser. Mas hoje, dia 6 de março de 2024, ainda é crime. Isso é crime. O que nós estamos fazendo aqui é totalmente legalizado. Boa, boa. O Rick fez um comentário que não deixa de ser extremamente real, né? O café vai para fora, é processado e volta muito mais caro. O tabaco segue a mesma linha. Não só tabaco para cachimbo, quanto o charuto também, né? É fato, sabe? Querendo ou não, eu brinco assim, às vezes até de uma maneira irônica. O pessoal produz aqui, compra, o tabaco dá uma volta na Europa e volta 3 vezes mais, né? Exatamente isso. E um pouco disso, Dalberto, é um problema que o brasileiro foi tendo desde que se inventou a República no Brasil, que é uma síndrome de vira-lata. No tempo da monarquia, quando aqui estava, bom, tanto Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas antes disso mesmo, Dom João VI, que foi Dom João I do Brasil, Dona Maria I, havia um grande orgulho de ser brasileiro.
Tanto que o povo mandou embora Dom Pedro I porque diziam que ele era português demais, que ele era europeu demais. E preferiram o filho, Dom Pedro II. E havia um grande orgulho de ser brasileiro. Hoje em dia isso não é assim. Não é? Hoje em dia existe uma vergonha latente em ser brasileiro. Então, tudo aquilo que é de fora é melhor. O meu passaporte mesmo é italiano. Algum dia pode ser que eu busque fazer o brasileiro? Sim, pode ser que o faça. Quando fizer, terei um grande orgulho dele. Mas bem, meus caros amigos brasileiros, se orgulhem desse enorme país que vocês têm, que acolhe tão bem os imigrantes, que acolhe os descendentes de imigrantes. Não aconteceu aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, que os índios foram dizimados, então os descendentes dos povos que aqui já estavam quando chegaram os portugueses também puderam ficar aqui, muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que o povo fica endeusando. Não, lá simplesmente os índios foram praticamente exterminados, então se orgulhem desse país de vocês. Ah, mas eu não gosto do Brasil por alguma questão social ou política. Bom, não é? Sejam bons cidadãos e tentem mudar aquilo que não está bem. Não tentem ficar apenas trazendo coisa de fora para cá. Boa, boa. O Marcelo Bettini, te dá uma boa noite para ele. Ele fez um comentário aqui que é bem interessante. Ó. Boa noite a todos. Acho que o tabaco não tem por que ser inferior aos importados, né, os tabacos nacionais. Mesmo porque são utilizadas várias misturas lá fora. O que eu acredito é que os blenders sejam mais criteriosos, né? Eu vou dizer que o Brasil, na questão do tabaco para cachimbo, ele ficou, acho que, num limbo muito grande de blenders. A gente ficou muito no irlandês, no Candiovanella, né? E talvez até a gente deveria ter alguns blenders assim, muito locais, mas que não chegavam a todos a ter acesso a eles, né? E diferente, talvez, da questão de outros países, né? Como a gente até citou os Estados Unidos, eu não vejo uma política anti-tabagismo tão grande lá fora como aqui, né? Então, talvez possibilitou que eles conseguissem desenvolver muito mais a cultura do tabaco, né? Então, eu penso muito dessa maneira, né? Eu não sei o que tu pensa, Príncipe, sobre isso. Olha, eu penso, na realidade, que o Brasil, desde ali... Bom, eu nasci em 90, 34 anos. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil vem cerceando aquilo que antes era bom e era permitido, por conta, realmente, de algumas questões políticas. Então, certas pautas que não ajudaram em nada vieram à tona. Vou apenas dar um exemplo, não estou dizendo que eu sou favorável ao contrário. Mas até os anos 90 não havia nenhum tipo de política pelo desarmamento. E os Estados Unidos até hoje não tem nenhuma política para desarmamento. Do nada, inventaram essa política. Depois vem outros que querem novamente dar direito a armas, vem outros que querem tirar outra vez direito a armas. Mesma questão com o tabaco. Não sei eu, por influência de que tipo de médico, se começou a culpar o tabagismo por todos os males do corpo e da alma. Para não dizer do corpo e da mente, que é algo mais esquisito. Então, nós temos que lembrar que até os anos 60, ninguém havia feito uma ligação entre câncer de pulmão e o tabagismo. Isso começou a ser feito porque o pai da rainha Elizabeth II, aquela que todo mundo brincava que não ia morrer nunca, mas morreu, o rei George VI, ele fumava muito e morreu de câncer de pulmão. Depois disso se começou a ligar câncer de pulmão e tabagismo. Mas ninguém lembra de outras figuras históricas. E já dou um exemplo. O Papa São Pio X, ele fumava mais de 100 cigarros por dia. Mais de 100. E ele morreu de velhice. Não teve nem asma. Sim, então, por conta de uma figura histórica, se combate até hoje toda uma cadeia produtiva que dá sustento a muita gente. Sim. O meu avô, ele fumou até os 92 anos, né? Meu avô que veio criancinha aí da Itália, na época refugiado da Segunda Guerra. E o mais irônico é que ele acabou morrendo de câncer, mas foi por um câncer de pele.
mas pelo menos morreu aproveitando a vida. Sim, sim. Uma piadinha, claro, uma piadinha só. Não é bem uma piadinha, é o fato da vida. Eu fui seminarista, ali com os meus 14 anos, estava no seminário, e lembro que foi um senhor, com lá seus 90 e tantos anos, conversar com o reitor do seminário. E ele queria uma confissão porque ele estava com um câncer, não era câncer de pulmão, era, enfim, lá um outro tipo de câncer, não lembro em que órgão interno, tinha 14 anos à época, né? E aí, então, ele foi lá conversar com o padre Valmor Tomasi, hoje em dia cônego Valmor Tomasi, e então disse, olha, padre, eu quero viver, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui em baile. E o padre Valmor olhou para ele e disse, tá, meu senhor, mas se com 90 anos, o senhor nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi em baile, quer viver mais para quê? Né? Não viver até agora mesmo. Sim, não tem sentido. Mas é bem isso, né? Infelizmente. O Everton aqui. O Brasil, sendo um país continental, tem tabaco de toda a qualidade, cordas para todos os gostos, e hoje temos à disposição grandes blenders que conseguem misturar esses insumos com bastante qualidade. É um fato, né? Aquilo que a gente falou. Hoje a internet ela facilitou muito isso, né? Hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo básico assim. Tu tem o Dom Saturno, tu tem o Cachimbos MB, tem eu, digamos assim, tem vários aí blenders nacionais que estão aparecendo graças, obviamente, à internet, né? A gente ficou num limbo muito grande de irlandês, Giovanella, e aí a galera acredita que é tudo exatamente igual, é tudo tabaco. Não que eles sejam ruins, digamos assim, mas estão dentro daquela proposta assim de mais comercial, né? Exatamente. Eu iniciei usando irlandês, porque não tinha aqui na minha região tabacarias que oferecessem outros tipos. Infelizmente, até hoje quase não há, tanto que eu preciso comprar à distância do Dalberto, que manda para mim, preciso comprar da família Pipe, que me manda de São Paulo, porque enfim, eles têm de diversos distribuidores, porque, bom, no interior do Brasil não é toda a esquina que vai ter uma tabacaria com todos os melhores tabacos do mundo, não tem. Não tem mesmo. O Dom até fez um comentário sobre o que a gente falou anteriormente, o Dom Hoffman. Maior ironia do mundo, querem liberar. Não é esse aqui, é outro, é o de cima. Cadê? Aqui. Um defeito do Brasil é enaltecer o que vem lá de fora, seja como for. A gente falou a síndrome do vira-lata. Tem um professor que eu gosto muito, Rodrigo Gurgel, que por desconhecimento segue essa regra de desvalorizar o tabaco nacional, né? Eu acho que talvez tu pode até concordar ou discordar, mas tem muita gente que critica o produto nacional, o tabaco nacional, por desconhecimento, como o professor Rodrigo Gurgel, se ele tiver aqui, um abraço. Se ele assistir em outro momento, não dá dislike. Isso é culpa do Dom Hoffman, que falou mal de ti. Bom, eu realmente não conheço o professor, então eu não sei nem o que ele falou. Então, como eu não conheço o professor, não sei o que ele falou, não posso opinar nesse tangente. Boa. O Fábio que comentou também um dos problemas do café, penso, é o marketing, né, que é bem ruim, né, do governo, do próprio governo, né, em relação ao produto. Realmente a gente vê que tem alguns produtos assim, né, que são históricos nacionais que não vê o governo falar, tu não vê assim uma mídia positiva assim sobre ele, né? O café é um, por exemplo, né? Tem excelentes cafés, só que a gente não vê nada falando sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu recordo, acho que todo mundo que tem mais do que 25, 26 anos recorda de propagandas de cigarro na Fórmula 1. Uhum. Mesmo em revistas havia propaganda de cigarro. E, bom, por incrível que pareça, hoje o número de jovens que buscam cigarros, cigarros mesmo, é muito maior do que era nos anos 80 e 90.
porque as políticas públicas, o governo, deveria lembrar que aquilo que é taxado como ruim, que é taxado como proibido, sempre desperta mais curiosidade. Então, o bicho-papão só existe para quem não quer falar dele. Então, quando não tratarem mais o tabaco como um bicho-papão, as pessoas vão ver que ele é de verdade. Boa. Deixa eu dar um abraço aqui para minha querida Ludmila, né, a dona charuteira. Talvez a pessoa que eu conheço que mais entende de charuto é ela, né? Uma hora eu vou convidar ela para fazer uma live, então fiquem de olho aí que possivelmente nas próximas ela vai estar falando sobre o charuto, que é algo fantástico. O Luzão, hein? Saiu da toca também, fazia um tempão que eu não falava com o Luzão. Ele colocou que os preços dos tabacos importados são pornográficos. Só fumo tabaco nacional e tem muita gente com tabacos excelentes. Fato, né? Fato. Dalberto, que está aqui, realmente não é porque eu estou no canal dele ou porque realmente desenvolvemos tabaco junto, aqui, ó. La Muerte, provem, interessante. Mas antes provem o procurado. Vão ver que é uma cadência interessante. Mas nem só o Dalberto, outros tantos. Estávamos comentando outro dia, não, Dalberto? O velho campeiro que fazia o trem. Que tabaco gostoso. E o público desvalorizou tanto a ponto de que ele não produz mais. Com certeza ele tem dinheiro para passar o resto da vida. Em compensação, quem não provou aquele tabaco é que está perdendo. É um fato, né? Até eu conversei com o Leonardo Ponzio, né, do Velho Campeiro, ele vai participar de uma live aqui conosco e explicar o que aconteceu, né, os motivos e tal, mas quem não provou o trem, nossa, perdeu um tabaco nacional, assim, excelente, sabe, o negócio, assim, ó, fora da curva, sabe, muito bom o tabaco dele, e totalmente nacional, sabe, não, só com matéria-prima nacional. O Lobito aqui, deixa eu dar uma boa noite, né? Boa noite, cara. Espero que esteja gostando do nosso bate-papo. Deixa eu ver o que temos aqui. Deixa eu ver o que o José comentou aqui. Fumar é uma decisão adulta e pessoal. Certamente esse direito me pertence, né? Não pertence a mais ninguém, obviamente, né? E não é do poder público isso, né? O poder público não deveria te impor, né? Tu não pode, né? Esse tipo de coisa. Exatamente isso. Aquela situação que nós estávamos comentando de ligar o tabagismo, se bem que eu nem considero cachimbo como algo realmente tabagista, porque ninguém inala a fumaça. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que fique tragando fumaça de cachimbo. Eu não conheço ninguém até hoje. E, pois bem, eu tive uma prima que morreu de câncer de pulmão, nunca se aproximou de um cigarro na vida. Tive um cunhado que faleceu de câncer de pulmão, nunca fumou na vida. Todas as pessoas que faleceram de câncer de pulmão que eu conhecia pessoalmente, ninguém fumava. E as pessoas que fumaram até morreram de outras coisas. Sim. Então, eu estou, digamos, sendo contracientista, porque hoje em dia todo mundo que tem uma opinião divergente é negacionista de alguma forma. Longe disso, senhores. Longe disso. Eu sou formado em Direito, História e Sociologia. Não sou médico, não sou cientista. Então, eu estou dando a minha opinião de quem pipa cachimbo. Boa. O Fábio aqui colocou uma coisa que é um fato. Ó. O problema é grande parte das misturas que a gente estava citando anteriormente, elas são comercializadas à margem da lei, né? Que é o meu caso. Pois tem produtos que, para atingir o consumidor, devem ser licenciados pela Anvisa. Sim, a Anvisa é extremamente complicado. Para te regularizar uma marca é um terror, sabe? Eles fazem de tudo para te não legalizar a marca, né? Algo totalmente impressionante. Sim, justamente dessa questão de culpar o tabaco por todos os males da saúde pública brasileira. Bom, o Luiz fez uma questão aqui que é bem interessante. Ó. Essa obsessão de fazer surgir misturas inglesas brasileiras, tá? Inclusive com valores de misturas inglesas importadas de fabricantes tradicionais. Seria essa tal síndrome de vira-lata?
Creio eu que sim, meu caro. Creio eu que sim. Eu conversei com o Dalberto anos atrás, você nem se tu vai se recordar, Dalberto, de nós criarmos uma mistura gaúcha, né, com 3 tipos de tabaco do Rio Grande do Sul. Depois se cria uma mistura paranaense, eles também têm bastante tabaco por lá, algo que seja próprio de cada região. A Bahia tem muito tabaco lá de cima, na verdade, Sim, né? muita coisa. Mas nada de inglês, nós não somos ingleses aqui no Brasil. Existem ingleses aqui, mas aqui nós não produzimos nada em inglês. Então, é diferente de, por exemplo, um bom whisky. Bom whisky, é claro que vai vir da Escócia, porque lá eles têm uma técnica que nós não temos aqui. Ah, mas eu prefiro o bourbon americano. Beba, compre e beba, o dinheiro é seu. Eu prefiro whisky escocês, mas tabaco Brasil faz muito melhor, muito melhor. Eu até tenho uma questão sobre isso, que muita gente às vezes me comenta no particular assim, por que tu não planta lataquia, por exemplo, né? Eu falo básico, assim, que é qual? Se eu pegar uma semente de lataquia e plantar nas minhas terras, vai dar outra coisa. Exatamente isso, o solo não mesmo. Sim, o terroir do solo é totalmente diferente, vai dar outra coisa. Eu poderia usar essa semente e falar que é por exemplo, sei lá, inventar um nome, um lata jaguari, por exemplo, tá? Sim. Porque é uma variedade hoje, seria uma variedade nova, como aconteceu com os charutos que tem o Cubra, que é uma semente de tabaco cubano plantada no Brasil. É um outro tabaco, sabe? Então, acho que não tem como fazer isso, não tem como fazer uma mistura inglesa com tabacos nacionais. Tu pode fazer, talvez, com importados. Pega toda a matéria-prima lá de fora e monta, ok? Só que isso vai dar um preço totalmente absurdo, né? E é mais fácil comprar realmente do produtor garantido, né? Que já faz aí já alguns anos, né? Porque, pelo menos na minha visão, a lataquia é muito importante na mistura inglesa, mas é claro que ela vai dar aquela picânciazinha. Mas nós temos outros tabacos no Brasil que podem produzir um efeito muito semelhante. Nós temos, enfim, um certo medo de pôr arapiraca nas coisas, porque aquilo é forte, é forte. Porém, na medida certa, pode produzir um efeito semelhante. Não estou dizendo que é um efeito igual, semelhante. Podemos, quem sabe, algum dia selecionar 3 tabacos do Brasil e fazer, sim, uma mistura brasileira. Isso mesmo. Deixa eu dar uma boa noite para a Tati, né, esposa do Marcinei, né, a grande parceira nossa. A Daliana aqui deu boa noite para mim e para Vossa Alteza. Boa noite. Deixa eu ver aqui, que temos mais aqui. O café deu bons frutos aqui a conversa. O Bill comentou aqui. Café, os melhores nacionais são exportação e os bons ficam no mercado nacional. São casos e são caros e poucos acessíveis para a grande maioria. Não deixa de ser um fato real, né? Essa questão do produto ser muito bom, ser exportado, acontece muito isso com o tabaco nacional, pessoal. Por exemplo, eu já visitei a fábrica da Souza Cruz, da Universal, e o tabaco de melhor qualificação é totalmente exportado. Aqui a gente fica com uma qualidade, assim, digamos, medianas, né? Por isso também, talvez, as indústrias, né, que consomem esse tabaco e processam, às vezes fazem alguns tabacos, assim, mais ou menos, né? Para não falar, talvez, ruim, né? Porque a matéria fica lá para fora, né? Eu até brinco, assim, que talvez eu seja a exceção, porque eu produzo meu próprio tabaco e o bom eu comercializo com meus clientes, né? Não mando para fora. Exatamente. Exatamente. O da Costas, ele está elogiando nossa live, está dizendo que está muito boa, valeu. Está dando boa noite para nós também. Boa noite. Bom, temos aqui o Palheiro Zuai. Vossa Alteza já teve algum contato com o palheiro? Qual a tua opinião sobre o palheiro, né? E já que é coisa de caipira e de pessoa do campo. Olha, meu amigo, já tive, nunca cheguei a fumar,
porque eu não sei muito bem ali como enrolar ali. Palheiro, na minha opinião, deve ser realmente com palha de milho, né? Se não for, vai ser outra coisa. Não tem muito bem essa capacidade ali de escolher boas palhas e ficar fazendo isso, mas um tio meu, que também foi príncipe de Mesochina, deixou de ser por conta de um casamento morganático, recebeu depois o título de conde, tradicional na minha família para os ex-príncipes, fuma palheiro, está com 80 e tantos anos e fuma palheiro. O palheiro é uma coisa muito, muito do campo mesmo, né? A questão de, por exemplo, como o cachimbo, hoje o cachimbo é fácil de tu adquirir, mas antigamente tu não era difícil conseguir uma peça de cachimbo, né? Quer dizer, uma peça, um cachimbo, né? Então a palha e o tabaco é muito mais acessível, né? E muito mais prático, né? E aí por isso o palheiro ele está muito relacionado à questão do campo, né? Aqui é o Marcinei aqui dizendo que a nossa live está sensacional. Grande Marcinei. O Dom tá dando uma alfinetada numa galera ali, né? Que é síndrome do marmota. O Fábio, sim, né? Quanto às inglesas nacionais, devemos considerar o seu preço, né? A presença de insumos importados no tal como a lataquia, né? E orientais de perique. Essa é a grande questão, né? Por isso que a gente estava comentando, não dá para dizer que é uma mistura inglesa nacional, porque a matéria vem quase toda de fora, ou toda, né? Teve até alguns blenders assim, mais amadores que fizeram uma marca de tabaco, lançaram, mas como eles usavam só matéria-prima de fora, saiu uma vez e nunca mais foi possível se fazer, né? Sim, e realmente se for para ser algo apenas de fora, compre de fora. Então não tentem reproduzir aqui. Sim. Tem uma questão aqui que eu acho que é bem bacana, que acho que poderia ressaltar para nós. O Palheiro Zuai aqui é uma moça, né? A minha geração desconhece o cachimbo. E com isso evito muito fumar em público. Aproveitando isso, tu teve algum constrangimento em fumar cachimbo em público? Olha, eu acho que a única vez que eu tive um quase constrangimento foi em um ambiente aberto de uma lanchonete que não tinha nenhuma placa dizendo proibido fumar neste local. Fui lá então, consumi no espaço interno, depois fui para o espaço externo, e depois veio uma atendente e disse que não se poderia fumar ali. Eu disse, olha, não tem nenhum aviso que diga que não possa, porém, se os donos da casa não querem, não faz mal, vou para a próxima, onde vão permitir que se fume. E se poderia dizer, olha, isso então é uma questão de etiqueta. Não, isso é uma questão de regras da casa. Por exemplo, aqui eu estou na minha casa, estou pipando cachimbo. Se eu vou na casa de outra pessoa que não fuma, não vou simplesmente no meio da sala dela puxar o cachimbo e começar a pipar cachimbo ali. Não funciona assim, isso são regras de boa convivência. Então, Boa. foi a única coisa mais parecida. Mas, no geral, as pessoas simplesmente acham interessante. Algumas pessoas param na rua e dizem, olha, senti o cheiro de tabaco e sabia que era cachimbo. Isso me lembrou, sei lá, o meu avô, isso me lembrou meu tio. Umas pessoas mais velhas, olha, isso lembrou muito meu pai, lembrou a mim quando eu era jovem e também pipava cachimbo. É legal quando tem esses comentários, né? Eu vou dizer que eu me sinto até acolhido quando as pessoas falam, pô, meu pai fumava, meu avô me trouxe uma recordação muito boa, né? O aroma. É bem legal isso, né? O Lobito aqui fez um comentário. Maçambico é, ao meu paladar, o melhor tabaco nacional que eu já provei. Pô, só agradecer, hein? Porque o Maçambico é um tabaco bem interessante. Foi bem difícil de conseguir a semente na época. E é um tabaco que eu gosto e pegou o gosto no mercado, né? Sim, com toda certeza. E é um ótimo tabaco. Não haja a menor dúvida disso. Gosto bastante também.
O Fábio, né, o Marchioni, comentou que o lataquia envolve não só a semente, né, mas também, como sobretudo, o processo. Sim, processo, as madeiras utilizadas para fazer defumação, né, são totalmente diferentes daqui, né, então por isso que é extremamente difícil. Tu pode fazer algo parecido, mas igual ou chamar de lataquia é totalmente fora do contexto, na minha opinião, né. O Júlio Faria fez um outro comentário aqui. Boa noite, né? Particularmente acho o tabaco brasileiro ótimo, mas o processamento do mesmo normalmente é ruim, né? Quando há um processamento bom, surge Dânima, né? Como na linha do charuto, né? Muito obrigado, Alberto, Dom Saturno, etc. É basicamente isso, né? E é como até o Fábio Marcoli falou anteriormente, talvez a galera não chegou a ter acesso aos nossos produtos, né? Porque, infelizmente, a gente fica à margem da lei por não ter a questão da Anvisa, né? Bom, galera, tem várias perguntas aqui. Nossa, tem muita coisa, hein? Pô, bacana, hein? Estou muito feliz com isso. A gente já fechou 22 horas. E agora a gente vai para... A gente já falou sobre tabaco, já falamos sobre cachimbos, né? E agora a gente vai para as questões mais curiosas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta endereçada ao príncipe sobre, sei lá, alguma questão de hábito, alguma questão de tabaco que ele goste, alguma coisa relacionada à bebida, ou que vocês querem que ele conte uma história relacionada aí sobre ele fumar, sobre a questão do familiar dele, vocês podem ficar bem à vontade, que esses últimos minutos a gente vai deixar para essas questões, né? O Gerson também comentou sobre a questão de fumar na rua também, sim, infelizmente, quando a gente fuma na rua, a galera, aqui na minha região acontece muito, eu estar numa praça fumando e as pessoas perguntarem se eu tenho maconha para vender. Praças muito perigosas essas que a senhora anda frequentando. A pergunta do Luiz aqui, ó. Questão curiosa, quantos quilos de ouro tem nesse pulso aí? Qual dos dois? Olha aí, ó. Mesmo aqui. Na verdade, é uma curiosidadezinha de fato. Mas, por exemplo, isso aqui, enfim, as pessoas também vão dizer uma questão de etiqueta ou não, uma questão de costume, meus senhores, costume, senhoras e senhores. Porém, eu não sou muito politicamente correto. O gênero neutro é o gênero masculino. Então, quando nós falamos boa noite, senhores, as senhoras estão todas inclusas, é claro. Dizer senhoras e senhores é redundância. Então, por exemplo, um costume que se tem aqui na mão esquerda, se utilize um anel que tenha um brasão. Não sei por conta da minha luz aqui. Deixa eu abrir aqui para ti. Enfim, não sei se vai pegar muito bem. Mas aqui tem aqui um emblema da casa Trivulzio. E também, nesse mesmo costume, aqui na mão esquerda, se utiliza, então, no dedinho, um anel com o brasão, com o emblema, e um outro anel no anelar. Pode ser aliança para quem é casado. No meu caso aqui é um anel de noivado, eu sou noivo. Uhum. E por que se utiliza na mão esquerda e não na mão direita? Porque na mão esquerda se gesticula menos para quem é destro. Justamente para não ficar mostrando muito a questão desses anéis. Se a pessoa é canhota, vai utilizar esses anéis na mão direita. É justamente na mão que não é a mão dominante. Boa, boa. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que é bem legal essa, do Dom Hoffman. Alteza, o senhor prefere as cordas ou os tabacos já cortados? E o senhor tem hábito de picar a corda, preparar o tabaco? O Dalberto sabe disso porque as cordas que eu pipo são compradas com ele. Quando for aqui, nós temos aqui o clima bem, como se poderia dizer, bem saliente, né? Então, no inverno, fica muito úmido e a corda fica realmente bem difícil de conseguir cortar e conseguir acender no fornilho. Uhum. Então, no verão, eu prefiro cordas, mas no inverno não tem jeito, o inverno tem que ser o
tabaco já cortado. Boa, boa. O Gerson tem uma outra pergunta. O que tu costuma harmonizar com o tabaco, né? Então, quando tu tá pipando ali, o que tu harmoniza junto? Olha, vai muito do dia, daquilo que, enfim, eu vou ter que fazer no dia seguinte. Então, hoje é uma quarta-feira, amanhã é um dia normal, um dia que segue, então hoje eu estou bebendo água, realmente bebendo água. Geralmente, em dias de semana, eu bebo chá, junto com o cachimbo no geral. Para aqueles que me acompanham no Instagram, @trivulziogali, vão ver que tem ali um destaque apenas chamado birra, cerveja em italiano. Que ali, então, são as cervejas que eu costumo, então, harmonizar com o tabaco. Justamente porque a minha família tem, ou na verdade não está mais agora, nesses meses em produção, uma fábrica de cerveja chamada Prinz Bier. A cerveja do príncipe em alemão, então. E aí, então, de final de semana, eu gosto. Ou então, como eu estou aqui nessa parte do Rio Grande do Sul, também tinha aqui preparado, mas acabei não usando. Muito bem. Aí são os espumantes argentinos. Boa. Mas hoje a conversa estava tão agradável que nem precisei do aditivo alcoólico. Pensei, olha, se o Dalberto não conseguir me animar para a conversa, vou ter de buscar uma outra animação. Mas não, o Dalberto está sendo um ótimo anfitrião. Boa, boa. Olha só, o Luiz quer tá dando uma sugestão, ó. Melhor quadro que tem no Instagram não, no caso é um fato. Melhor quadro que tem no Instagram é Pergunte ao Príncipe. Você já viu, Dalberto? Já vi, sigo ele. E aí que tá, galera. Sigam ele no Instagram, porque você não tem a oportunidade de perguntar. Olha, perguntar tudo lá, né? O mais curioso são as respostas, que geralmente eu dou. É bem interessante. Uma pergunta aqui do Sanches. A gente até comentou antes, mas a galera fica curiosa. O príncipe é maçom? Desculpa, eu não entendi. A pergunta é: o príncipe é maçom? Olha, meu amigo. Na descrição lá do meu Instagram, justamente diz: um príncipe católico apostólico romano. E, bom, existe uma proibição tácita da Igreja dizendo que nós católicos não podemos ser maçons. Isso é uma proibição expressa. Toda pessoa que, sendo católica, envolve-se com a maçonaria, cai em excomunhão lato sensu. Então, não sou maçom. Tenho amigos maçons. Outrora, também ficava excomungado aquele que tinha contato com maçons. Hoje em dia não é mais assim. Então, tenho amigos que são maçons, não tenho problema nenhum com isso. Porém, realmente não. Enquanto um príncipe católico, não sou. Bom, tem uma pergunta que quando eu puxei a live ali pro YouTube, fiz umas chamadas, e tem uma pergunta agora esqueci o nome do rapaz, mas, bom, ele vai saber. A pergunta dele era o seguinte: você é parente do Carlos Magno? Olha, se estamos falando do Carlos Magno, aquele que foi coroado imperador pelo Papa Leão Magno no Natal do ano 800, sim, eu sou descendente do imperador Carlos Magno. E até mesmo, enfim, o Dalberto disse que iria ter essa pergunta, então eu procurei trazer para cá um quadrozinho, enfim, que foi um presente da Casa Imperial do Brasil. Foi, inclusive, desenhado, não é? Todo pintado aqui à mão, para mim, pelo Gabriel Ferraz, que é o heraldista da Casa Imperial do Brasil. E aqui, então, estou eu, meus pais, e aqui, então, vai subindo a genealogia da família. Até chegar aqui no rei Hugo I Capet.
Eu sou descendente direto por via masculina do rei Hugo Capet. Então, por isso que no brasão da minha família temos ali 3 flores de lis. Sou tão capetíngio quanto os Bourbon, quanto os Orleans. E sim, Hugo Capet, ele era bisneto do imperador Carlos Magno, Beato Carlos Magno, aliás, já que a igreja o beatificou. Boa, boa. O Luiz está curioso. Pode mostrar alguns objetos da realeza? As porcelanas são incríveis, né? Ele acaba vendo no teu perfil do Instagram. Tem alguma coisa para mostrar para nós? Olha, ter eu tenho, só que não vou realmente puxar agora para cá. Vamos lá, acompanhe no Instagram, não é? @Trivulzio com Z Gali. Pois ali vou escrever, não é? Aqui num dos comentários. E o Dalberto fixa ali em cima para não perdermos. Vou fixar aqui na descrição do vídeo depois. Perfeito. Porque, sim, realmente são porcelanas muito bonitas. Temos outras coisas curiosas que eu separei aqui, porque, enfim, o Dalberto pediu algumas curiosidades. E, bom, eu sou um bibliófilo, gosto muito de livros, e já mostro para vocês aqui 2 livros muito curiosos. Esse livro aqui tem o meu Ex Libris na capa. Olha, mas colar um Ex Libris num livro que é de 1625. Tem problema? Não tem. O livro é meu, então está aqui o meu Ex Libris aqui nele. E nesse livro aqui, então, nós temos um autógrafo do primeiro príncipe duque de Mesolchina. Então, realmente, é um livro que eu acho muito interessante, porque é de um antepassado meu que eu tenho grande admiração por ele. Esse outro livro aqui também, nós temos um autógrafo nele, esse autógrafo é de 1767, e foi então feito pelo príncipe duque Domênico II Gonzaga Trivulzio Gali. E, bom, temos vários livros, porém esses são os que eu tenho mais apreço. Tem outros objetos que não sei, enfim, se agora seria um momento de mostrar, mas apenas, enfim, para que os senhores vejam algumas coisinhas que mantemos até hoje. Como, por exemplo, nós temos aqui uma espada. Vou botar aqui a imagem. Essa espada aqui, ela era do tempo que o Principado de Mesolchina ainda existia. É uma espada de verdade. Nossa, que da hora, hein? E aqui, então, nós temos o brasão do Principado de Mesolchina, que é o brasão da minha família. O Principado de Mesolchina, ele existiu enquanto um estado do Sacro Império Romano Germânico existiu desde o ano de 1480, que foi então criado como um condado para o príncipe Jean Giacomo II Trivulzio, e ele existiu então até a dissolução do Sacro Império em 1806, e mais tarde, ali com a questão das guerras napoleônicas, ele voltou a existir e existiu até o fim da monarquia dos Habsburgo, em 1918, ali nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Temos também outras coisas que as pessoas acham muito curiosas, que são as condecorações das ordens de cavalaria da Casa de Mesolchina. Temos aqui, então... Deixa eu mostrar aqui. Temos aqui, então, por exemplo, a placa da Ordem Militar de São Teodoro Mártir. A placa está aqui, a miniatura dessa ordem está aqui. Essa ordem pode ser concedida também a maçons, a católicos, mas também pode ser concedida a protestantes e maçons. Essa ordem foi criada em 1485, e depois, no conflito contra Napoleão,
essa ordem foi, aqui nós temos então a Grecruz, dessa ordem, ela pôde passar a ser concedida primeiro aos russos, que não eram católicos, e depois foi aberta aos alemães, que eram protestantes no geral. E também, depois disso, a maçons. Aqui nós temos outra ordem da Casa de Mesonchina, que é a ordem de São Lázaro e Nossa Senhora do Monte Carmelo. Nós aqui temos a placa, e aqui nós temos, então, a banda de Gran Cruz. De um lado aqui a condecoração, que mostra São Lázaro, e do outro lado Nossa Senhora do Monte Carmelo. E aqui, então, nós temos a miniatura dessa outra ordem. Essa ordem aqui apenas pode ser concedida a membros da nobreza católicos. Então, são curiosidades, digamos assim, da realeza, como as pessoas gostam de perguntar. Tenho aqui outras, porém, acho que essas são as mais interessantes por hora. E possivelmente a gente vai fazer num outro momento, né? A gente faz uma outra live para a gente falar de outros assuntos, e aí a gente aproveita para mostrar outras curiosidades, né? Que a galera, acredito que curtiu bastante. O Dom até fez uma pergunta, né? Tem algum cuidado especial para se manter uma peça de porcelana? Olha, eu pelo menos cuido muito na questão de manuseio, não bater, não botar numa máquina de lavar louça, porque geralmente são muito antigas. Prataria, aí não tem jeito, aí é conseguir alguém que vá polir bem ela, porque senão logo ali começa a perder o brilho. Cristais é a mesma coisa, ter cuidado, não ficar colocando em máquina de lavar louça, é simplesmente ter cuidado, porque realmente são peças que passam de geração em geração, e se forem bem cuidados, duram 200, 300 anos com facilidade. Boa. Temos aqui o Gomes, que te segue no Instagram. Ele tem uma curiosidade, né? E já tá sabendo, hein? Tu acabou se mudando. Por que tu acabou se mudando? O pessoal quer saber até isso, né? Olha só. Não, realmente, não é uma curiosidade tão interessante no sentido pessoal meu, mas o meu pai, o príncipe, meu pai faleceu. Faleceu no final do ano passado. E aí, então, a casa da Granja Santa Rita é uma casa bastante grande, né? Casa da família, continua sendo nossa casa de família, mas é uma casa carregada de recordações. Meu bisavô lá viveu, meus avós lá viveram, meus pais lá viveram, minha mãe continua viva, graças a Deus. Porém, com o falecimento do meu pai, se tornou um local muito cheio de recordações, e então, para, digamos, recomeçar um tanto a vida com recordações novas, às vezes é melhor também um local novo. Boa. Tem uma curiosidade aqui que a Vera perguntou, e vou pegar a do Luiz, que foi a mais engraçada, né? Já que tu vive aqui no Sul, né? Obviamente a pergunta é: tu é gremista ou colorado? Tu come churrasco, toma chimarrão e escuta funk? Eu sou gremista, bastante gremista. Se não fosse gremista, ia derrubar já. Não, realmente, aqui no Sul, quem é gaúcho sabe que existe uma disputa histórica entre Grêmio e Internacional. Enfim, por questões várias, eu sempre gostei bastante do Grêmio, porém, os colorados podem continuar me seguindo no Instagram, não precisam me xingar, porque, de uma maneira ou outra, fui por questão de desempate. O Grêmio é mais velho, de 1903. Então, o Inter, como é de 1909, é um filho do Grêmio. Na realidade, pouca gente sabe disso, mas isso não é tirando sarro com os colorados. O Inter, quando o Grêmio fez 50 anos, então se compôs o hino do Grêmio, realmente um hino, dos primeiros clubes do Brasil a ter um hino de verdade. O Inter também fez um hino homenageando o Grêmio,
em que uma das estrofes dizia muito obrigado pelos ensinamentos, papaizinho. Então, essa disputa que hoje em dia há é muito mais uma disputa, digamos, comercial entre os patrocinadores dos dois times. Quem lá no Rio Grande do Sul não está entendendo nada dessa questão, porque em São Paulo dá, enfim, para ir, não se fica torcendo contra outro time, nada disso, né? Dá para ser, enfim, torcer para o São Paulo e não ficar torcendo contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, ou contra qualquer coisa assim. Aqui no Rio Grande do Sul é extremamente polarizada essa questão. Então, quem é gremista é muito gremista e não só torce para o Grêmio ganhar, como torce para o Inter perder. O contrário é muito, muito, muito presente. E, bom, eu comecei a perceber que isso ficou mais acirrado de uns 15 anos para cá, conforme as marcas que patrocinam um não podem patrocinar o outro, começaram a fomentar uma disputa entre os torcedores, né? Deveriam ser só rivais, mas acabaram se tornando quase que inimigos. Sim, sim. Porém, na Itália, eu sou torcedor da Inter de Milano, então... Tem uma disputa, já sou mais afeiçoado a Roma. Não, é aqui, lá como as regiões são também bem diversas, não é? Mas eu gosto da Inter de Milano porque as cores são azul, preto e branco. Boa, boa. Tem uma pergunta aqui, ó, que é bem curiosa Deixa eu colocar aqui. Mas tu não respondeu, tu escuta funk? Olha, no meu tempo mais de jovem, porque eu não nasci assim tão velho, né? Apesar de que eu já me considerava velho desde os 14 anos, enfim, eu nunca fui muito adolescente, né? Pelo menos a minha geração, na minha criação, se foi criança, e de criança se passa a ser um adulto jovem, aí entre os 14 e 15 anos. Realmente aí já ouvi uma ou outra coisa, porém acho eu que não sei nada mais desse tipo de gênero musical dos últimos 10 anos. Boa, foi o tempo. Foi. O Rosivaldo fez uma pergunta aqui. Preciso vender o meu rim para comprar um cachimbo legal? Olha, falando, enfim, agora, enfim, eu vou pipar um Dunhill, né? O Dunhill aqui, né? Marquinha bonitinha, sequência, esse Dunhill aqui é do ano do meu nascimento, muito bem cuidado até hoje. É claro que ele é mais caro, não tem jeito. Porém, dá para falar ali com o Marcinei que ele faz muito bem, muito parecido, menos para mim, porque o Marcinei tem uma certa birrazinha, né? Mas o Dalberto me falou que é uma questão ali de matéria-prima com o Briar, que a minha exigência é essa: o cachimbo precisa ser feito de madeira de Goiás. Mas a piteira vai ser de resina, vai ser de acrílico. Não faz mal. A madeira tem que ser de Goiás. A não ser, claro, enfim, né, cachimbo como esses cachimbos turcos, que aí é mechal. Ou os alemães também são. Dá para comprar um cachimbo bom hoje em dia, não sei daqui a 5 anos quem vai assistir esse vídeo que vai dizer. Mas creio eu que a partir dos R$300 se tem um cachimbo que vai durar 20 anos, desde que tenha cuidado. Bom, aqui tu já deu naquela questão do Grêmio do Inter, já apareceu uns colorados aqui, eu acho. Não me odeio. Eu não sei se ele é colorado, mas chamou de filhote. Esse é brabo. Deve ser gremista, eu acho. Bom, olha o Luiz aqui, ó. Que aula de carisma. Para ver que os verdadeiros nobres não desdenham de ninguém. Muito pelo contrário. Cuidado com os lordes de Araque. Fato, meus senhores, a nobreza, ela é uma classe social, ela não foi uma classe social. Em Portugal, os nobres portugueses dizem que a nobreza é uma raça, porque o conceito da nobreza em Portugal é diferente.
Lá eles dizem que todos os nobres verdadeiros devem descender dos antigos visigodos que colonizaram a Península Ibérica. Nós, enfim, que descendemos da nobreza italiana, dizemos que os nobres devem descender dos antigos romanos. Eu tenho sangue francês, além de sangue italiano, tanto de sangue alemão, por isso que eu sou um capetienne, não é? Descendo do rei Hugo Capeto, através do rei Luís VI. Ele teve 2 filhos, enfim, mais famosos. Um deles é o meu antepassado, Robert, Conde de Dreux. E depois, enfim, por essa linha de Dreux, que vai descender nos viscondes de Beu, é que nós adotamos o nome Galli por conta de um feudo no norte da Itália, chamado Galiate. E depois nos tornamos condes duques de Alvito, príncipes de Mesolchina por herança da casa Gonzaga Trivulzio, que se extinguiu em 1678, e pelo chamado Pacto da Perfeita União, se uniram a casa de Galli de Alvito com a casa de Gonzaga Trivulzio de Mesolchina. Bom, o que nós sabemos de tudo isso é que eu não tenho mérito nenhum em ser príncipe. Mérito tiveram os meus antepassados que lutaram guerras por reis, lutaram guerras pelos quatro imperadores, foram lá e perderam a vida nas Santas Cruzadas pela defesa da cristandade. Então é como, enfim, alguns parentes meus brincam, não é? Para que nós hoje tenhamos 242 títulos de nobreza, tivemos de esparramar pedaços de carne da família pela Europa e pelo Oriente Médio inteiro, não é? Então eu não tenho mérito nenhum em ser príncipe, como quem não é nobre não tem mérito por não ser nobre. Eu só nasci. Então, aquilo que eu, pelo menos a minha visão, porque vão haver outros príncipes com visão diferente, os outros condes, duques, marqueses, que vão realmente... Enfim, imagine um marquês, um visconde, que descende de uma criação muito recente, sei lá, do tempo do rei Carlos I de Portugal, um título de menos de 200 anos, nobreza nova, nobreza que está engatinhando ainda, não é? Sim. Na minha família, os títulos vêm desde 1600, aliás, vem o primeiro título, Conde de Trivulzio, vem desde o ano 920. Nossa. Então, nós estamos falando em 1120, agora em 1104 anos. E, bom, quando as pessoas vêm até nós, elas têm justamente uma ideia de conhecer, olha, vou conhecer um nobre, vou conhecer um príncipe. Se chegarem em mim e tiverem, vamos brincar assim, um cavalo vestido, que vai tratá-los a pataços, vai dizer, olha só, essa tal de nobreza não tem mais lugar no mundo. Então, a minha visão é, como nobre, justamente tentar passar a melhor imagem possível da nobreza. Sim, boa, boa. Tem uma pergunta aqui, olha, que a Renata, a esposa do Luiz, pediu uma indicação de livro. Indico um da terra da minha família, chamada O Leopardo. Essa obra chama-se O Leopardo. Um italiano, Il Gattopardo. Ele foi escrito pelo príncipe Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa, duque de Palma. E sobre o que fala esse livro? Não é um spoiler, é a premissa geral desse livro. É justamente sobre a nobreza siciliana, que ali em 1860 depara-se já com a decadência financeira da nobreza. Pela primeira vez, a nobreza italiana se dá por conta que outras pessoas haviam avançado na questão de dinheiro, que a nobreza havia, digamos, sido mais perniciosa, não é? Havia sido mais relaxada um pouco nessa parte. Então, coloca um certo contraste entre a velha nobreza e essa nova aristocracia do dinheiro que estava surgindo. E indico muito esse livro, O Leopardo, de Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa. Boa. Você fez uma pergunta sobre aquela questão que a gente falou de cachimbo, né? Por que tem que ser de Briar
para ti o cachimbo, na tua opinião? Qual o motivo, assim? Talvez, para o pessoal que está começando, primeiro cachimbo e tal, qual é o significado dessa questão? Na minha visão, enfim, não é? Na minha percepção, enquanto alguém que pipa cachimbo desde os 17 anos. O Brilhar é a madeira correta para cachimbo porque, enfim, ela não passa praticamente sabor nenhum para o tabaco. Existem outras madeiras que também não passam, porém são mais raras de conseguir essas madeiras. Sei que em Santa Catarina, mesmo, enfim, os amigos da Bertoldi, o Marcinei, fazem tanto de Brilhar como de outras madeiras nacionais. Porém, geralmente, essas madeiras nacionais, diferente do Brilhar, acaba, sim, largando mesmo que leves nuances de sabor do tabaco. Por exemplo, se eu compro tabaco do Dalberto, eu quero pipar tabaco do Dalberto. Não quero o tabaco do Dalberto numa mistura de madeira daquele cachimbo. Se eu vou pipar, aí sim, então, mistura inglesa, eu quero pipar, sentir o gosto de mistura inglesa. Então, é porque é a madeira, primeiro, que mais vai durar, desde que a pessoa saiba cuidar do cachimbo, e é a madeira correta. Beleza. Uma pergunta aqui do Luiz. Ainda acredita que volta a monarquia ao Brasil? Eu tenho certeza que volta. Tenho certeza que volta. Como foi dito, ainda no tempo de Dom Pedro II, o Brasil é império, será república e voltará a ser império novamente. E as pessoas no Brasil, não parafraseando do Bertrand, que ele sempre diz, né, que ninguém fala de boca cheia que a república deu certo, e ninguém realmente tem como falar isso, porém é um sistema que o brasileiro não se acostumou. E nós vemos isso com essa guerra entre os três poderes. Nós temos um judiciário que se imagina poder moderador e consegue dizer aquilo que o legislativo pode fazer, aquilo que o executivo pode fazer ou não. Isso não é tarefa do judiciário, isso é tarefa do poder moderador. E o poder moderador não pode ficar na mão de alguém eleito, porque então nós teríamos a chave, o árbitro do jogo, a chave da questão, ficaria na mão de alguém que simplesmente dependeria da próxima eleição, diferente da monarquia, em que o herdeiro é preparado desde o nascimento. Então, sim, eu tenho certeza que algum dia, no Brasil, a monarquia irá retornar. Boa. E para a gente terminar, né, já fechou nosso horário, tem várias perguntas aqui. Tem perguntas que tipo de... se tu sabe dançar. Tem alguns comentários bem bacanas que, por exemplo, na questão aqui que o Gomes falou, que a questão de nobreza é... Não é questão de nobreza, sim de caráter. Até nobres de sangue podem ser arrogantes e maldosos. Isso é fato, né? Tem perguntas... Bom, eu conheço nobres que são drogados. Eu conheço um outro príncipe, esse brasileiro, que foi acusado de ter roubado a prataria da própria tia. Foi parar na delegacia. Não vou fazer o nome dele, enfim, porque enfim, não é para isso que estamos aqui. Mas existem bons nobres e existem maus nobres, como existem bons burgueses e maus burgueses. Boa. E para a gente terminar, então, pegando o título da nossa live, existe, então, etiqueta para fumar o cachimbo? Para pipar? Existe etiqueta em muita coisa na vida. Porém, não existe uma regra escrita que seja compreendida como tal, escrita ou falada, ou tradicional, compreendida como tal pela nossa civilização. E realmente, não me estendendo tanto, vamos dar aqui uma questão básica, por exemplo, daquilo que mais existe etiqueta, que é a parte da alimentação. Nós aqui no Ocidente sabemos que devemos comer com talheres próprios para cada tipo de prato. No Oriente, não é assim, eles usam hashi. No Oriente é costume, e esse costume é da etiqueta deles, tirar o calçado antes de entrar na casa de alguém. Aqui no Ocidente, isso muitas vezes é visto como algo totalmente terrível, a pessoa ter que tirar parte do vestuário, que são os calçados, para entrar na casa de alguém. Isso tudo é etiqueta.
Pipar cachimbo não tem etiqueta, existem regras de boa convivência. Eu não posso pipar na casa de alguém que não me convidou para fazê-lo. Não posso ir entrando em um supermercado pipando cachimbo. Isso é etiqueta? Não é etiqueta, é regra de boa convivência. É uma questão que a pessoa deve ver onde está. Mas se eu vou usar a ferramenta tcheca, ou se eu vou colocar o dedo, ou se depois de desmontar o cachimbo vou usar um guardanapinho de papel, ou se eu vou usar um tecido, ou se eu vou limpar o escovilhão, ou se eu vou jogar o escovilhão fora, tudo isso seria regra de etiqueta. E não existe isso. Boa, boa. Muito bom. Bom, galera, a gente já... O Príncipe tem horário marcado, né? Obviamente, é só conseguir só uma disposição de 1h30, a gente está com 1h35, 5 minutos a mais. Eu vi que a galera curtiu muito o assunto, a gente vai fazer uma parte 2 mais à frente, né? Para a gente poder falar mais sobre assuntos, acho que vai ser bem bacana. E quais são as tuas últimas considerações? Bom, Dalberto, eu realmente gostaria, primeiro, para ti mesmo, dizer que não desista. A patrulha do politicamente estranho, não politicamente correto, vai continuar existindo, porém nós devemos continuar, sim, sendo fortes na questão de mostrar que o que nós fazemos, pipar cachimbo, produzir tabaco, isso não é ilegal, é aquilo que nós devemos fazer, é um direito civil nosso. Para todos os que estão nos assistindo, os que estão iniciando, conselho aqui do Príncipe, não comecem comprando um Dunhill, que realmente vai custar, eu acho que o amigo ali brincou com um rim, alguma coisa assim. Encomendem um cachimbo um pouco mais barato para aprenderem a ter a cadência do pipar. De início, a gente coloca na boca e fica pipando muito rápido, isso aquece o fornilho. É com o passar de muitos anos que se passa a ter uma melhor cadência nisso. Por exemplo, esse fornilho aqui, que já está limpo, por falar nisso, aquele que eu iniciei a live, enquanto nós falávamos, já tirei aqui a cinza, já limpei, uma mania que eu tenho. Em compensação, ele durou mais de 1 hora pipando. Então, não desistam, sintam-se, quando vocês pegarem o cachimbo de vocês, sintam-se mais do que um príncipe, sintam-se reis. O lar do homem, repito, o lar do homem é seu castelo. Porém, não é porque vocês devem se sentir reis que devem tentar fazer decretos da opinião de vocês de como ficar ou não para votar nas outras pessoas. Lembrem que com o outro cachimbo é como se fosse o cetro de outro rei. Então, desde que não esteja ofendendo ninguém a maneira que ele está pipando, não está ali pipando num berçário, é algo que só apenas depende das regras de boas maneiras. Boa, boa. Eu quero desejar boa noite a todos aqui. Apareceu o Diego, para o Júlio, para o Gomes, para o Marcinei, para o Rick, para a galera toda. Talvez eu não consegui ler alguns comentários, algumas perguntas, porque era muita coisa, tá? Então, eu quero agradecer por todos vocês terem participado, isso é fantástico. Não deixe de dar um like, compartilhar, e quarta que vem a gente está aí de novo para bater um outro bate-papo e trocar informação. Então, agradecer ao Príncipe, né, e a todos que participavam, e boa noite, até a próxima.